João 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: Como pode suceder isto? Acudiu Jesus: Tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho,
não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Queridos espectadores, vamos agora dar uma palavra a respeito desse estudo, dessa palavra que nós vimos do capítulo 3 de João. Nós vemos aqui, queridos, que o Senhor Jesus recebeu uma visita ilustre. Nós vemos um homem importante daquela época, um homem conhecido, um homem líder da igreja, um homem que tinha uma função de liderança e que era um mestre da palavra de Deus naquela época. Esse homem foi à noite ter um contato com o Senhor Jesus. Foi fazer uma visita para o Senhor Jesus. Porque esse homem, ele ficou impressionado, impactado com as maravilhas que o Senhor Jesus mostrava, os sinais que o Senhor Jesus mostrava. Mas eu quero te dar um entendimento aqui, queridos, porque embora esse homem tivesse um grau de conhecimento, de liderança no meio religioso, o Senhor Jesus não recebeu ele com a compaixão que ele tinha com aqueles que eram pequenos. Porque esse homem chegou na presença do Senhor Jesus, olha só a história, para nós entendermos a conotação da visão que Deus tem do homem. Porque Deus olha o coração do homem, querido. Então vamos ver o relato dessa história. Então nós vemos que esse homem chegou à noite. Há muitas pregações a respeito que fala dessa posição do homem ir até a presença do Senhor Jesus de noite, né? Fala-se a respeito dele ter vergonha, de não querer mostrar para as pessoas durante o dia a visita. Então ele fez a opção de procurar o Senhor Jesus na calada da noite. Mas isso não tem importância, isso não tem o caso. O que vale aqui é o entendimento que aconteceu o seguinte: ele chegou e veio com uma conversa de bajulação, né? Ele chegou com aquela posição religiosa que nós temos que tomar cuidado. Qual é a posição religiosa que nós temos que entender, querido? É a posição de um homem ficar bajulando o outro. Um querendo trazer honra para o outro. E essa posição, ele veio com essa bagagem religiosa, já querendo fazer média com o Senhor Jesus. Então ele chegou chamando o Senhor Jesus de mestre. Rabi, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se não Deus for com ele. Quer dizer, já chegando, falou, olha, querendo bajular. Mas a resposta do Senhor Jesus, querido, é que mostra realmente o significado disso tudo. Porque o Senhor Jesus olhou para ele e já deu uma resposta não baseada naquilo que ele estava falando, porque o Senhor Jesus ficou preocupado com a bajulação, com as palavras de um coração humano, porque o coração do homem é voltado para esse tipo de coisa, de alisar ego, de bajular as pessoas. O Senhor Jesus não entrou nesse contexto. O Senhor Jesus deu a palavra que viu do coração daquele homem. O Senhor Jesus já foi direto com ele, sem bajulação e sem milongas. Já foi direto. Chegou para ele e falou, olha, em verdade, eu te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Por quê, queridos? Porque Nicodemos, esse mestre, que foi até mestre religioso, fariseu, mestre dos fariseus, né, que era líder religioso, quando ele foi na presença do Senhor Jesus, ele queria ver isso. Ele queria saber como entrar no reino de Deus. Ele queria de ver as maravilhas, mas ele queria saber qual é o contexto de entrar no reino de Deus. Porque, na realidade, a religião não dá essa segurança, querido. Nenhum homem que se porta de uma vida religiosa, eu volto a dizer que a vida religiosa é uma vida pautada em cima do esforço do homem em querer agradar a Deus. Ele não faz a vontade de Deus. Ele não está preocupado em saber o que Deus quer que ele faça. O homem religioso, ele faz sacrifício, ele faz rituais, né? Ele faz posição para agradar a Deus. Ele não pergunta para Deus o que Deus quer para a vida dele. Ele se oferece a Deus.
ele se oferta a Deus. Essa é a posição do homem religioso. Então, a religião, querido, que é essa posição, não dá segurança para o homem. Porque ele não está na dimensão da fé. Ele não está na dimensão da segurança e da confiança que se tem em Deus. Porque quando você tem uma posição de obedecer a Deus e de fazer a vontade de Deus, isso você só faz se você tiver fé, se você tiver confiança, se você crer. Então, essa é a diferença entre o homem religioso e o homem que serve a Deus. O homem que se posiciona segundo a vontade de Deus. E foi isso que o Senhor Jesus falou para ele. Porque quando Nicodemos chegou na presença do Senhor Jesus, Nicodemos veio com essa bagagem religiosa, com todo esse ensino religioso diante do Senhor Jesus, porque embora ele fosse mestre em Israel, embora ele fosse mestre da religião, ele fosse o sábio e líder, ele não tinha segurança daquilo que ele estava fazendo. Ele não tinha segurança. E foi isso que aconteceu no diálogo. Que o Senhor Jesus, já vendo a vulnerabilidade dele e vendo a fraqueza dele, o Senhor Jesus já denunciou isso a ele. Virou para ele e falou: Nicodemos, você, para entrar no reino do céu, você tem que nascer de novo. E aí, Nicodemos, dentro do parâmetro, né, natural, ele virou e falou: mas senhor, é preciso que um homem nasça de novo, mesmo sendo velho, porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? O que Nicodemos está falando aqui? Está trazendo a ideia do espiritismo, está trazendo a ideia da reencarnação, entendeu? Foi isso que Nicodemos falou. Será que é possível voltar ao ventre de uma mãe e nascer novamente? Quer dizer, na questão da reencarnação. Aí Jesus virou para ele e falou: Nicodemos, na verdade, eu te digo que se não nascer da água e do Espírito, não pode nascer, não pode entrar no reino do céu. Por quê, queridos? Não é isso que Nicodemos entendia. Não é a reencarnação. Não é nessa posição. Aqui, o que o Senhor Jesus fala a respeito de um novo nascimento, ele fala de uma outra posição. Ele fala da água e do Espírito. O que significa isso, queridos? A palavra água se diz respeito a batismo. E quando você vai para o batismo? A pessoa vai para o batismo com o arrependimento. É a pregação de João Batista. O batismo de João, né? Da qual o Senhor Jesus submeteu esse batismo. E chegou para João, que João, quando olhou para ele, falou: mas Senhor, eu não sou digno de desatar as alpargatas. Como é que você vem a mim para me te batizar? E Jesus falou para ele, falou: João, importa que se cumpra as Escrituras. E assim tem que ser com a nossa vida, querido. O que a Escritura fala a respeito das águas, a respeito do batismo de arrependimento? As Escrituras diz que para você entrar no reino do céu, você precisa se arrepender. É preciso que haja arrependimento dos teus pecados, que você se converta, que saia do mundo baseado naquilo que você acha que é, daquilo que você determina a respeito da sua vida, o que você deve fazer, e converter nesse caminho. E essa conversão fala-se em fazer a vontade do Pai. A conversão é você não mais ditar as regras, mas agora você vai obedecer às regras de Deus, as regras do Pai que te criou e que quer te chamar de filho. E isso se faz através do batismo. Quando você se arrepende dos teus pecados, você se arrepende da tua posição, do seu eu, de você decidir aquilo que você quer da tua vida, de você achar que você é que é o mais sabido, de você achar que você é que tem capacidade de conduzir a tua vida. Esse é o pecado original. É o pecado da desobediência. É o pecado quando você se afasta de Deus. E esse pecado da desobediência, de você se afastar de Deus, é isso que você precisa se arrepender. Deus tem uma nova proposta para você. Não de você seguir o caminho que você quer ir, mas de você seguir segundo a vontade dele. E você começa essa jornada através do batismo das águas.
Por isso que o Senhor Jesus anunciou que para você nascer de novo, você precisa nascer das águas. É preciso que você comece pelas águas. E para você começar pelas águas, tem que haver arrependimento. Porque você sepulta esse velho homem, esse homem que comanda a tua vida, você sepulta. E quando você aflora nas águas, você aflora um novo ser. Agora, um servo. Agora, aquele que obedece à vontade do Pai. E quando você se dispõe a fazer isso, a presença do Espírito Santo é que vai te dirigir agora em diante. Ele vai ser aquele que vai dar a direção desse caminho. Ele vai dar a direção dessa jornada. Ele vai ser Senhor dessa vida. Por isso o Senhor Jesus falou, para entrar no reino do céu, é preciso que você nasça de novo. Nesse nascimento da água, que é o batismo, e do Espírito Santo, que é o seu guia, é o teu consolador, é aquele que vai dirigir para a sua vida. Então, e aí, e Jesus conclui esse ensino e fala, Nicodemos, não é nascer da carne, não é reencarnação, porque o Senhor Jesus falou, aquele que nasce da carne é carne. E a proposta que o Senhor Jesus veio trazer para nós, querido, não é nascimento de uma nova carne, é nascimento de um ser espiritual. Esse é o reino do céu. O reino de Deus, querido, é um reino espiritual. É um reino na qual o nosso Deus, que é espírito, tenha governo e tenha senhorio. É esse. Embora todas as coisas de ordem natural que nós vemos, todo aquilo que tem na criação, tudo aquilo que nossos olhos veem, tudo aquilo que nós podemos palpar, tudo aquilo que nossos órgãos de sentido têm em relação, foi criado pelo Espírito. O mundo espiritual é o mundo verdadeiro, querido. O mundo da matéria, esse mundo da matéria, a palavra de Deus diz que isso aqui tudo vai acabar. Não vai existir pedra sobre pedra. O mundo vai fechar como um livro. A palavra de Deus diz que vai fechar como um livro. Deus vai fazer tudo novo, querido. E da onde vai sair, assim como tudo que foi criado, nasceu do Espírito, nasceu da palavra de Deus. Esse novo mundo também vai nascer da palavra de Deus. Esse novo céu e essa nova terra vai nascer da palavra de Deus. E é uma chamada para nós, querido. Deus tem uma chamada para os filhos dele, para estarmos participando com ele nesse novo mundo, desse novo céu e nova terra que nós vamos viver. E a entrada para viver esse novo céu e nova terra é o chamado reino do céu, é o chamado reino de Deus. É o governo de Deus sobre essa situação. E aí, a entrada para esse reino de Deus, é isso que o Senhor Jesus está anunciando a Nicodemos, e está sendo anunciado hoje ao mundo. E nós estamos colocando isso para o entendimento, porque é preciso que nós saiamos da condição da carne e possamos viver esse mundo espiritual. É essa chamada que o Senhor Jesus deu para Nicodemos. E depois ele diz, Nicodemos, não se maravilha disso, não se maravilhes disso, né? Não fica maravilhado por isso, porque é necessário que nasça outra vez, não se assusta. Porque Nicodemos estava, provavelmente, quando o Senhor Jesus deu essa frase, Nicodemos estava estarrecido diante daquilo, porque ele vivia um mundo religioso. Ele não conhecia essa dimensão espiritual. O mundo religioso não tem a dimensão espiritual. Ele faz a obra segundo a obra da carne, segundo a obediência da lei, né? E a obediência da lei é voltada para atos da carne. E quando o mundo espiritual é uma outra conotação. É um mundo que é superior a esse da carne. É um mundo que que muda a carne, não porque a carne está olhando para a lei, mas muda a carne porque os olhos estão no Espírito que traz essa transformação. E aí, então, o Senhor Jesus fala para ele, olha, Nicodemos, você não sabe como é que é esse mundo espiritual. Esse mundo espiritual que você está assustado em saber agora, que é o que é preciso que você entre, é como o vento, ele dá um exemplo. Você não sabe de onde o vento vem, nem para onde o vento vai, mas você sente a presença do vento. Assim, querido, é o mundo espiritual. Nós não sabemos como é que ele vem. Nós sentimos ele no nosso coração. Nós sentimos ele na nossa vida através da fé nessa palavra. Através da fé naquilo que o Senhor Jesus diz a respeito de nós. E o que é o Senhor Jesus? O Senhor Jesus é a própria palavra de Deus.
É a própria palavra de Deus que se fez carne. E a palavra que ele diz é espírito e vida. É a própria palavra de Deus sobre as nossas vidas. É a própria presença de Deus na nossa vida. E assim é a vida do homem espiritual. É como se o vento sopra para onde quer, se ouve a voz, mas você não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você não é palpável, querido. Não está na dimensão da carne. Não é pelo arrepio. Não é pelo quebrantamento de choro, de lágrimas. Não é isso. A ação do homem espiritual, a ação que se faz um homem espiritual, querido, isso é através da voz de Deus, é através da palavra de Deus, a própria presença de Deus no seu coração, que você recebe e você coloca no teu coração. Isso é que vai estabelecer você como um homem espiritual. O Senhor Jesus, durante os evangelhos e todas as epístolas que os apóstolos escreveram, foi exatamente para ensinar como nós devemos ser, como que é manifesto um homem espiritual. O Senhor Jesus dá vários exemplos. Ao longo dos evangelhos, ele ensina, ele senta com os apóstolos para dar esse ensino, para mostrar como que é ser um homem espiritual, qual é a posição. Porque a posição de um homem espiritual, querido, não é orar em línguas. A oração em línguas é um dom do Espírito, mas não é a plenitude do Espírito. Nós vamos ver no final desse capítulo, João Batista falar a respeito de Jesus, e o mesmo Senhor que tem toda a plenitude do Espírito, João Batista fala que Deus enviou o Senhor Jesus e não deu um espírito sob medida. Ele diz que Deus não deu um espírito de medida, não deu uma medida. Ele deu uma plenitude. Ele deu todo um contexto. E é isso que representa a vida de um homem espiritual, querido. Não é apenas um dom, mas é uma vida, é um contexto de vida, de exemplo, de posição, que o Senhor Jesus fala como a árvore que dá bom fruto. Ele dá um exemplo, que pelos frutos você conhece a árvore. E a árvore que dá para um fruto, há uma plenitude. Então o Senhor Jesus está falando a respeito de como se faz a vida de um homem espiritual. Que o vento sopra, você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Mas você sente a presença, sente a voz. O que é isso, querido? É a palavra de Deus no seu coração. Essa voz é a voz do Espírito Santo falando com você. E o Espírito Santo, eu quero dizer a vocês, queridos, já que está tudo escrito, não tem nada de novo. Nós vamos ver nas epístolas, os apóstolos nos chamando a atenção, que se vier um anjo para anunciar outro evangelho, que seja anátema, que seja maldito. Por quê, querido? Porque já está tudo escrito. O Espírito Santo já falou pela boca dos profetas tudo aquilo que já está determinado. O Senhor Jesus, ele simplesmente cumpriu aquilo que está escrito. Por quê? Porque já está tudo escrito. O Senhor Jesus, na cruz do Calvário, ele deu um grito, ele deu um brado na hora que ele entregou o Espírito dele. Ele falou, Pai, já está tudo consumado. O que significa isso, querido? Já está tudo escrito. O que nós temos que fazer é obedecer, é conhecer essa palavra, é conhecer essa voz. A voz que o Senhor Jesus está falando, conhecer a voz do Espírito Santo, que é a própria palavra de Deus, que está escrita, para que nós possamos ter a direção. E só essa maneira é que nós vamos entender o que é o reino de Deus. Porque Nicodemos não entendeu. Porque logo em seguida ele perguntou para o Senhor Jesus, como é que pode ser isso? Ele não conseguia entender. E olha a resposta que o Senhor Jesus deu para ele. Nicodemos, mas tu é mestre em Israel e não sabes o que é isso? Quer dizer, falando a respeito do que a religião não consegue entender a voz do Espírito Santo. A religião não consegue entender, conceber o que é a vida do homem espiritual. Porque eles são acostumados a oferecer sacrifício. Eles oferecem sacrifício de atos, de rituais a Deus, de atitudes, de ofertas a Deus.
Eles não sabem que essa ação não é do homem para Deus, mas é de Deus para o homem. É a ligação de Deus com o homem. Jesus Cristo representa isso. Ele é isso. E aí nós vamos entender isso, porque João Batista vai falar sobre isso. João Batista vai falar e vai consumar, ele vai dar toda a explicação disso. Você vê como é que o Espírito Santo age, incluído na descrição que João, o evangelista, está dando essa palavra. Depois ele vai falar a respeito de João Batista. E João Batista, o que vai ensinar para os discípulos dele, vai ser um complemento daquilo que Jesus estava falando com Nicodemos. Você vê como é que é a sabedoria de Deus, querido. Como é que tudo já está escrito. O reino dos céus, querido, é um mistério. O homem natural, o homem na carne, o homem no raciocínio humano, não pode entender isso. Para nós entendermos, querido, nós temos que ouvir essa voz do vento, que você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Mas você ouve a voz. E você sabe, você identifica essa voz, porque você conhece a palavra, você conhece a promessa, você sabe a origem dela. Então, o Senhor Jesus falou que as suas ovelhas conhecem a voz do pastor. É isso. É você conhecer a voz do pastor. O Senhor Jesus diz que a noiva tem intimidade com ele. A noiva vai entender a voz, tem intimidade. Porque na hora do juízo, que ele vai separar no dia da consumação do século, na qual o Senhor Jesus vai vir julgar todas as nações, vai separar aqueles que ele falou, ó, não te conheço, e aqueles que ele tem intimidade. E essa intimidade, ela tem que ser vivida agora. E nosso Deus é Espírito, querido. E nós adoramos a Ele em Espírito e a verdade exatamente por isso. Por isso que a palavra do Senhor Jesus diz que Deus está procurando aqueles que adoram a Ele em Espírito e em verdade. Essa é a voz que o Senhor Jesus estava falando para Nicodemos. De nós sabemos com quem nós adoramos. Nós temos intimidade com Ele. É essa voz que o Senhor Jesus falou para Nicodemos, que para nascer do reino, para nascer no mundo espiritual, no reino de Deus, é preciso conhecer essa voz. Nascer da água do batismo e nascer sabendo ouvir essa voz. Porque é o Espírito Santo que vai nos conduzir para esse reino. E aí então, o Senhor Jesus fala para ele, Nicodemos, você é mestre e não consegue entender isso. Depois ele diz, ó, na verdade, nós dissemos aquilo que sabemos. O que é isso? É você saber quem é teu Deus, querido. Você vai dizer aquilo que você sabe. Você vai testificar aquilo que você vê. E você vai aceitar esse testemunho. Então o Senhor Jesus está falando, olha, para Nicodemos, você não vai compreender. Sabe por quê, Nicodemos? Porque você não sabe. Você não quer saber de Deus qual é o reino dele. Você não quer saber como entrar no reino dele. Você não está querendo ver isso. Então, Nicodemos, o Senhor Jesus falando para ele, você tem que saber, Nicodemos, o que é uma vida espiritual. Você tem que saber o que Deus quer para a tua vida, não o que você quer oferecer a Deus. É essa a diferença. Por isso o Senhor Jesus virou para ele e falou, olha, você não aceita o nosso testemunho. Você não aceita o nosso testemunho. Essa aqui é a chave da entrada do reino dos céus, querido. É você aceitar o testemunho de Jesus. Você saber o que o Senhor Jesus veio trazer para nós, homens. A salvação. Você tem que saber disso. Depois nós vamos entender isso melhor, porque João Batista vai voltar a falar a respeito disso. Uma coisa tremenda a respeito disso. Como o poder de Deus é grande, querido. E como Ele quer desvendar a nós os mistérios dEle. Como Ele quer que nós tenhamos essa intimidade com Ele. Aí Ele diz, olha, Nicodemos, você sabe muito bem das coisas que são da terra. As coisas que são da terra, quer dizer, aquela posição religiosa. O que é? São os rituais, as leis, que não pode comer isso, não pode fazer aquilo, porque, entendeu? Não pode fazer aquilo. De 10 mandamentos, a religião fez 70 mandamentos. E isso são coisas terrestres, que o Senhor Jesus falou, você sabe muito bem das coisas terrestres. Agora, como crereis quando eu falar das coisas celestiais para você? Para nós entendermos, querido, o que é
o reino dos céus, nós temos que sair da dimensão natural. O Senhor Jesus disse que o caminho dele é um caminho mais alto. Nós temos que olhar mais alto, querido. E nós entendemos que não é nós, não é pela nossa disposição, não é pela nossa sabedoria que você alcança o reino do céu. O reino do céu, querido, se faz no coração. O Senhor Jesus diz que vão chegar para você, eis-me aqui, eis-me acolá. Não vá, porque ele está dentro de nós. É dentro do teu coração. O reino de Deus começa na transformação do nosso interior. Quando você olha para você, quando você examina a você mesmo e coloca essa palavra de Deus no seu coração. Quando você escreve, não mais na pedra, mas essa palavra escrita no teu coração. E os seus olhos ser voltados para essa verdade. Não naquilo que o mundo anuncia, daquilo que os homens falam. Porque, como eu disse, o mundo, querido, vai ser fechado como um livro. Vai acabar. Agora essa palavra, o Senhor Jesus diz que ela é eterna. Nem um jota, nem um tio vai mudar. É eterna. E ela é que vai nos levar para a eternidade. Essa palavra inserida em nosso coração, que é o caminho de nós viver um reino dos céus. É isso que Jesus estava anunciando para Nicodemos. E aí ele fala, Nicodemos, ninguém, quando ele está falando a respeito que não é da terra, é do céu. Aí ele fala, Nicodemos, ninguém subiu até o céu. Ninguém subiu até o céu. Senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Olha só, querido. O Senhor Jesus dando a identidade para Nicodemos. Falando, olha, o Senhor Jesus se revelando, olha o amor que o Senhor Jesus tinha. Se revelando para Nicodemos. Nicodemos, eu vim do céu. Ninguém daqui subiu até o céu para saber. Mas eu vim de lá, eu vim do céu, Nicodemos. Eu sou o Filho do Homem que está no céu. E diz, assim como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui o Senhor Jesus dá toda a direção de você ser chamado do reino do céu, querido. Ele dá uma citação a respeito de Moisés. Moisés, quando estava no caminho da saída do Egito para ir para a terra prometida, passando pelo deserto, o povo de Deus desobedeceu, né? Desobedeceu à vontade de Deus. E aí, então, caiu uma maldição sobre aquele povo. E eles começaram as serpentes matarem eles, picarem, muitos morreram por causa de picada de serpente. Então, Deus falou para Moisés para que se levantasse uma serpente, né, numa haste. E todo aquele que olhasse para aquela serpente da haste, não morria, deixava de morrer, mesmo picado da serpente. Mesmo picado, não morria, tinha vida, sobrevivia. E o Senhor Jesus, ele falou, assim como lá em Moisés, ele levantou uma serpente no deserto, numa haste. E todo aquele que olhou essa serpente foi salvo, deixou de morrer, mesmo picado pela serpente. Assim é todo aquele que crê, né, que o Filho do Homem também seria levantado numa haste. Ele falando a respeito da crucificação dele, que ele iria para a cruz. E todo aquele que, mesmo picado pela serpente de Satanás, mesmo picado pela ação do inferno, através do pecado que nos leva à morte, porque o salário do pecado é a morte, é o mesmo que ser picado por uma serpente. Mesmo você picado pela serpente do pecado, do mau juízo, da condenação, de todo o pecado de lascívia, de prostituição, de adultério, de todos os tipos, que não precisamos citar aqui, né? Mas mesmo você nessa condição, se você olhar o Senhor Jesus e crer nele, será salvo. Esse é o reino de Deus, querido. O Senhor Jesus ali falou para Nicodemos, resumiu todo o ministério dele, naquela visita, falando para Nicodemos. E ele conclui num discurso maravilhoso, querido, porque hoje nós baseamos nisso. Toda a pregação do Evangelho é isso. Porque o Senhor Jesus, quando ele falou de que ele faria e que como seria o sinal de salvação do homem
em contemplar o Senhor Jesus na cruz do Calvário e crer. O Senhor Jesus diz que esse ato da crucificação, que ele teria que passar pela dor de ele pagar o pecado do mundo, ele que seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você sabe por que o Senhor Jesus cumpriu isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa aqui, querido, aqui está toda a essência do Evangelho, está toda a essência da vida com Deus. A simplicidade do Evangelho está tudo aqui. O nosso Deus amou o mundo de tal maneira, amou todos. Ele não coloca condição aqui. Ele não diz que você tem que ser religioso ou você tem que pagar a penitência, ele não diz nada disso. Ele diz que ele é amor. E a condição do amor dele, querido, não está atrelado a quem é você, em que lugar que você está, qual é o nível de ligação que você tem com o inferno, qual foi o pacto que você teve com o diabo. Porque quando ele falou a respeito disso, ele falou da comparação da serpente lá de Moisés, que a serpente picava e condenava as pessoas à morte. Isso se fala a respeito de aliança com o inferno. Fala de pessoas que tiveram pacto com o diabo. O Senhor Jesus diz que se você crê, não importa qual seja o compromisso e qual foi a picada venenosa que a serpente trouxe para a tua vida, de condenação e de pacto que tem com a tua vida. Muitos, querido, não creem nesse amor. Muitos acham que o diabo tem um poder maior que o de Deus. Muitos acham que são incapazes de se converterem, porque o comprometimento que tem de ligação com o inferno não consegue. E muitos religiosos não dão essa verdade. Acreditam que a pessoa não tem mais salvação. Mas eu quero te dar uma notícia para você, querido. Não importa qual seja a picada que a serpente deu na tua vida e que te condenou à morte, que te condenou a uma aliança que te usa e que te faz você de escravo e cativo de ação do inferno. Não importa. O anúncio que o Senhor Jesus está te dando agora, que Ele te amou. O amor de Deus para você foi tão grande que Jesus Cristo foi para a cruz do Calvário para pagar o preço da tua morte. O Senhor Jesus Cristo foi para a cruz. Ele falou, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único. Unigênito significa o único. Porque nós, queridos, temos a chamada de ser filho de Deus, não pelo gene de Deus. O Senhor Jesus tinha o Espírito de Deus, é a própria presença de Deus. Nós somos chamados filho de Deus por inserirmos em Jesus Cristo, por nós sermos corpo da igreja dele, sermos convidados para fazer parte da noiva que vai para a ceia do Cordeiro, que vai para bodas do Cordeiro, não na condição do Filho unigênito de Deus. É assim o Senhor Jesus, como Filho unigênito de Deus, ele foi para a cruz, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso aqui é uma palavra poderosa, querido. Se o mundo entendesse o que significa a palavra de João, capítulo 3, versículo 16, o mundo seria outro, querido. Se o mundo compreendesse o significado do poder da obra da cruz do Calvário, o poder da obra do sangue dele ser derramado, do corpo dele ser partido, de perdão, que perdão que ele nos deu, dele pagar o preço do pecado que nos levava para a condenação através da maldição, da picada do inferno sobre as nossas vidas, que é o nosso pecado, do pecado do nosso passado. Querido, há um poder tremendo nisso. Creia, creia. Não deixe que o diabo te roube aquilo que é poderoso sobre a tua vida. Não existe poder maior do que isso, querido. Não existe poder maior. Toda a essência de salvação para a vida do homem está nessa verdade, querido. Está nessa verdade. Isso aqui é a salvação do homem. É a salvação do mundo. Por isso que o Senhor diz, porque Deus amou o mundo.
Não diz, ele não dá seleção, ele não diz que tem que ser essa raça, aquela raça, não tem isso. Não existe raça, nem credo, nem nada disso, nem condição social, não tem nada. É o mundo. Basta que olhe para ele na cruz e creia no que ele fez. Isso é um poder tremendo, querido. Essa é a entrada do reino dos céus. E ele conclui, porque Deus amou o mundo, enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Mas quando o Senhor Jesus dá essa palavra, querido, olha, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. O Senhor Jesus deu essa palavra. Só que a condenação, querido, está no homem. Porque a condição de nós vivemos o reino do céu, de nós vivemos o reino de Deus e sermos salvos, é uma condição de fé. Você tem que crer. Então, na mesma proporção que ele diz, olha, eu não vim condenar, eu vim salvar o mundo, a resposta do homem a essa verdade é que traz condenação. Porque do céu, o Senhor Jesus trouxe do céu a salvação aos homens. Ele veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a verdade que ele trouxe. Só que nós temos que dar uma resposta. E se sua resposta a essa verdade for de não crer, você já está condenado. Essa é a verdade. Por isso que ele conclui, ele diz, mas quem crê nele, ele diz, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e o mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Querido, eu quero dar uma conotação a respeito disso, porque está claro aqui, querido, está claro. Aquele homem que não crê no Senhor Jesus, a sua obra é má. A verdade, querido, que nós temos que entender, eu vou falar uma coisa agora, que vocês vão entender o significado dessa palavra que o Senhor Jesus está dando aqui, a respeito da luz e das trevas. Há, no contexto do mundo, isso. O mundo está em trevas. O mundo jaz o maligno. O mundo está em treva. O Senhor Jesus é a luz do mundo. Ele veio como luz do mundo. E o homem, para sair da condição de trevas, e condição de trevas, querido, é condição de desobediência, de incredulidade. E essa condição é que contrapõe a luz, que não aceita a luz. Essa é a obra má. Então eu quero dizer a vocês, querido, que o pior pecado que um homem tem não é adultério, não é prostituição, não é homicídio. Esse pecado, Deus perdoa. Há perdão para esses pecados. O homicida, o assassino, ele pode ser perdoado. O adúltero pode ser perdoado. A prostituta pode ser perdoado, como nós vemos em vários exemplos da Bíblia. Nós vemos homens de Deus que foram assassinos, homens, mas que voltaram o coração para Deus e receberam o perdão. Agora existe um pecado, querido, que não tem condição de perdão. É a incredulidade. A incredulidade é trevas. A incredulidade é obra má. É isso que a igreja do Senhor Jesus tem que estar atento. Porque a igreja do Senhor Jesus fica julgando os pecadores que pode chegar e ter o arrependimento e a restauração da vida. E a igreja é conivente e amiga do incrédulo que está em trevas. O incrédulo o Senhor Jesus diz para tomar cuidado com esse fermento. A incredulidade não tem, o poder de Deus não manifesta da incredulidade. Deus não se alegra com o incrédulo. Como o Senhor Jesus diz que não tem como a luz e as trevas andarem junto. Não tem como. Não tem como a luz e as trevas estarem junto. As obras más é de incredulidade. Isso que nós temos que saber fazer um juízo correto, da verdade de Deus. Porque nós fazemos juízo conforme o julgamento dos homens.
de condenação conforme a lei do juízo dos homens. Mas Deus tem outro olho, querido. Os olhos de Deus têm um outro sentido. E é isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Que a respeito da condenação, a condenação de obras má é a incredulidade. E essa já é condenada. Já está condenada. O Senhor Jesus disse que já está condenada. Portanto, aquele que faz mal odeia a luz. E o que é que faz mal, querido? É a incredulidade. A incredulidade faz mal. A incredulidade impede, como eu tenho dito, a incredulidade impede o poder de Deus sobre a vida dos homens. Por isso o Senhor Jesus é enfático aqui. Ele diz, todo aquele que faz mal odeia a luz e não vem para a luz. E não vem para a luz. Esse é o perigo. Porque a incredulidade cega o homem. Ele não consegue ver. E ele não vai para a luz. E por que ele não vai para a luz? Para que suas obras não sejam reprovadas. Por quê? Ele quer ser o dono da verdade. Ele quer ser o soberano. Ele quer ser o imperador, o dono das coisas. Por isso que ele não submete à vontade de Deus. Por isso que ele não submete à palavra de Deus. Ele não tem. Ele se posiciona no mundo onde ele reina. Ele não vai para as obras. E o Senhor Jesus diz, mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E assim é que o Senhor Jesus demonstra que a verdade, querido, mesmo que você esteja numa condição de adultério, de prostituição, de pecado, de homicida, se você reconhecer essa verdade, querido, se você reconhecer o Senhor Jesus, se arrepender dessa obra, o Senhor Jesus diz que você veio para a luz, que você praticou a verdade na hora que você creu nele. Na hora que você creu no Senhor Jesus, você praticou a verdade. E quando você praticou essa verdade, de você vir para a luz, você recebeu o perdão de Deus. O mundo não pode te condenar. Nenhuma condenação há àqueles que estão em Cristo Jesus. Já não há mais nenhuma condenação na sua vida. E o Senhor Jesus diz que as suas obras vão ser manifestas pela conversão, por essa mudança de vida. Antes pecador, mas agora filho da luz. Agora obediente a essa palavra. Aquilo que Maria Madalena foi. Que o Senhor Jesus falou, vá e não peques mais. E ela trilhou nesse caminho. E aí o Senhor Jesus diz, porque essas obras vão ser manifestas, porque são feitas em Deus. Não é feita pela sua condição, querido. Não é feita pelo teu senhorio. Não é feito porque você tem a justiça própria, porque você é mais do que os outros. Não. A sua obra vai ser manifesta, porque Deus vai fazer em você. O Espírito Santo é que vai te colocar nesse lugar. Há um poder tremendo nisso, querido. E João Batista conclui isso. Porque no final desse capítulo há uma discussão a respeito dos discípulos de Jesus que batizavam e os discípulos de João que batizavam. E os discípulos de João chegaram lá em João Batista falou, João, olha, o mestre, aquele que você encontrou lá no Jordão, o homem que você encontrou lá no Jordão, os discípulos deles também estão batizando lá no Jordão. Aí João Batista dá um ensino que é exatamente tudo aquilo que o Senhor Jesus estava falando, que o Espírito Santo fala em João Batista. E João Batista fala, olha, nada que é dado do homem, que nesse caso, no mundo espiritual, vem do homem, vem do céu. Tudo que o homem tem, vem do céu. É Deus que dá. Então ele diz, olha, o homem não pode receber alguma coisa se não for dado do céu. E eu tenho testemunho para você que eu não sou o Messias, é ele o chamado, é ele o ungido de Deus. Eu disse para vocês que eu não sou o Cristo, mas eu quero te dar uma notícia, João Batista falou para os discípulos dele. Quando aquele que tem a esposa é o esposo. O que é a esposa? É a igreja.
Vocês, igreja, vocês têm um esposo, mas o amigo do esposo se alegra nessa união, nessa unidade entre a esposa e o esposo. João Batista está falando que Jesus veio para encontrar a noiva dele. E ele, como amigo do noivo, se alegrou muito com esse encontro. É esse que veio do céu para isso. João Batista anunciando, já falando quem é Jesus. E diz, olha, vocês têm que aceitar o meu testemunho. Tem que aceitar, porque o testemunho dele é maior do que o meu. Porque ele veio do céu. A palavra dele, foi Deus que enviou a palavra dele. Ele veio do céu. E Deus não dá espírito sob medida. Ele dá um espírito em plenitude. E esse que estão falando aí, ele tem todo o espírito, tem toda a plenitude de Deus. É a palavra de Deus que está nele. João Batista anunciando. E depois João Batista diz, olha, o Pai ama o Filho. E todas as coisas entregou nas mãos dele. João Batista anunciando quem é Jesus. Olha, todo o Pai ama ele e todas as coisas entregou a ele. E aquele que crê no Filho, tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho, não terá vida, mas a ira de Deus está sobre ele permanentemente. Querido, nós não podemos, no contexto de vida que nós vivemos hoje, onde a mídia, o mundo, todos os problemas, todas as notícias tentam abafar essa verdade de eternidade para a nossa vida. Eu quero fazer um convite para vocês, querido. Porque aqui João Batista Jesus mostra quem é ele, por que ele veio para o mundo. E nós temos que conhecê-lo. A chamada é de conhecimento. Nós temos que conhecer, nós temos que saber quem é o Senhor Jesus. Porque nós sabendo, nós conhecendo ele, nós vamos entender. E com isso, querido, vai haver uma intimidade da presença do Espírito Santo em nossas vidas. E aqui, como João Batista está anunciando, olha, é ele. Deus deu todas as coisas na mão dele. E eu quero fazer um convite para vocês conhecer, junto comigo, que nós possamos conhecer quem é o Senhor Jesus. Por isso que eu quero fazer o convite de amanhã, nós voltarmos no capítulo 4 de João, para nós estudarmos e conhecermos e termos a intimidade da presença do Senhor Jesus na nossa vida, através dessa palavra que é eterna. Mas nós queremos colocar ela no nosso coração, para que nós possamos ter a oportunidade de convivermos com o reino de Deus na nossa geração. Deus abençoe a todos.